Graça e paz, meus irmãos, louvamos ao nosso Deus por mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical, onde nós vamos dar início nesse instante ao nosso culto da EBD. E eu convido você a orar comigo. Santo, eterno, maravilhoso Deus, glorioso Pai que está nos céus, te louvamos, ó Pai Celestial, por este domingo, ó Deus, este dia, Senhor, que Tu preparaste para cada um de nós, Senhor amado. Te louvamos pelo privilégio de poder, ó Deus, te louvar, te adorar e estudar a Tua palavra, Senhor. E peço, ó Deus, que Tu abençoes cada lar, ó Pai Celestial, que cada, ó Deus, cada membro, Senhor, cada servo Teu que esteja assistindo nesta manhã, Senhor, essa escola bíblica dominical, Teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas mentes, Senhor, nos nossos corações, para nos fazer entender o estudo da Tua palavra, Senhor amado. Nos ajuda, ó Pai amado, que tudo que viemos a fazer seja para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nesse instante, amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, onde nós vamos ler do verso 9 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 16 e último. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nesse instante nós vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão para nossa irmã Marta. Pai do Senhor amados, vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão 367. Firme na rocha. Que alicerce tens para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, e a estável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, Fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, Firme e segura ela ficará. quando o temporal Contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem.
Sua fé firmada no Salvador, na maior procela, ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Nós vamos nesse instante, amados, adorar ao nosso Deus junto com o ministério de louvor. Louvemos ao Senhor. Amém. Cidade do nosso Deus, o Santo Monte, alegria de toda grande é o Senhor e os seus glória. E agradecer-te por mal em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sol em toda a terra e céu.
Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. É muito bom adorar esse Deus, é muito bom cantar louvores ao teu nome, ó Senhor. Nós te louvamos todos os dias. É maravilhoso estar na presença do Senhor, louvando o seu santo nome. Agora, papai, mamãe, chame a sua criança. Nós vamos, nesse instante, passar a lição infantil e, logo após, a lição dos adultos com o professor Wendel. Nesse instante, nós vamos orar para passar a palavra para a aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, e nós somos gratos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Amém. Nós somos gratos a Deus pelo teu cuidado, teu amor, tua misericórdia para conosco, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por mais este dia, Senhor. E muito obrigado, ó Deus, porque vamos aprender mais e mais da tua palavra, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada um de nós, que nós possamos aprender mais e mais de Ti, Pai. Amém. Continua abençoando a vida do professor Wendel, derramando a Tua unção, dobrado o Teu Espírito Santo, Amém. Senhor. E que nós possamos, ó Deus, não só ouvir, mas praticar sempre a Tua palavra. Sim. Fica conosco, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, amados. Amiguinhos, eu sou a tia Tati Eu sou o Enzo Colli Dalquano. e hoje nós vamos contar a historinha de dois irmãos, Jacó e Esaú. Eles eram irmãos gêmeos. Vamos lá então, Enzo? Vamos! Isaac e Rebeca se casaram e tiveram filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Esaú gostava de caçar, mas Jacó, seu irmão, gostava de ficar com sua mãe, Rebeca. Seu pai pediu a Esaú uma caça onde lhe daria uma bênção especial, mas Rebeca queria que Jacó recebesse a bênção. Então, enquanto Esaú caçava, Rebeca colocou pele de animais nos braços de Jacó. E como Isaac estava muito velho e cego, não reconheceu que não era Esaú, e assim deu-lhe a bênção especial. Quando Esaú descobriu, ficou muito bravo e gritou: Jacó, roubou a minha bênção especial. Jacó fugiu para a casa de seu tio, que morava em um lugar muito longe dali. Jacó se apaixonou por Raquel, a filha de seu tio, e ele pediu para que trabalhasse por 7 anos para poder se casar com sua filha. Raquel tinha uma irmã que era mais velha que ela, que se chamava Leia. O casamento aconteceu 7 anos depois. A noiva usava um véu para esconder o rosto. Quando a noiva tirou o véu, Jacó descobriu que havia se casado com Leia e não com Raquel. Jacó amava Raquel e teve que trabalhar por mais 7 anos e então se casou com ela. Depois de muitos anos, Jacó decidiu voltar para casa, mas estava muito preocupado. Será que Esaú havia perdoado? Mas quando Esaú viu Jacó, deu-lhe um grande abraço. Os irmãos estavam em paz de novo. Amiguinhos, não se esqueçam de ser bonzinhos e obedientes. Assim como Jesus, honrar pai e mãe. Um beijo. Tchau. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui em mais um EBD. Hoje a nossa lição de número 8, de 24 de maio de 2020. E hoje nosso tema da lição de hoje é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que temos um bom estudo, os irmãos fiquem com suas Bíblias abertas
vamos fazer duas leituras, a primeira em Efésios, capítulo 2, do 20 ao 22, e depois iremos para Mateus 7, do 24 ao 27. Os irmãos deixem suas Bíblias abertas, né? Mas também, se quiser acompanhar conosco aqui em tela, fique à vontade. Efésios 2, 20, 21 e 22 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, a partir do 24 até o 27, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correm rios, e assopram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Só reforçando aqui, vamos hoje trabalhar edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Vamos aqui fazer a nossa primeira análise, né? Então, já temos visto isso em algumas lições anteriores, né? Por meio da reconciliação, tá? Efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, né? Efésios 2, o 13, fala isso, né? Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. O versículo 19 diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Né? Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 19. Então, por meio da reconciliação, né, Cristo ele acabou formando a igreja. E a pedra angular dessa edificação é Cristo. Tá? E o fundamento, a pedra é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Tá? Então, há o propósito, ou seja, existe o propósito divino de que sejamos o templo do Senhor, ou seja, nós sejamos o templo do Senhor, a morada, né? Ou seja, enquanto no Antigo Testamento havia um templo físico, né, que era construído e ele servia para a habitação do Senhor, né, o templo dos judeus, com Cristo, né, tudo isso mudou. E aí nós hoje é que somos o templo santo do Senhor. Amém? Morada do Altíssimo. Bom, e aí nessa primeira abordagem, né, um edifício espiritual. Então, o número 1 fala o santuário judeu. Então, o templo em Jerusalém, né, quando ele foi construído, Davi edificou todo o projeto, mas a construção se deu com Salomão, no reinado de Salomão. Então, o templo em Jerusalém, ele era exclusividade, né, do povo de Israel, do povo de Deus, tá? E aí havia uma proibição para que os estrangeiros eles pudessem de alguma forma acessar, né, o templo. E isso, a gente chegou a ver em estudos passados, isso acabou gerando um motivo de inimizade entre judeus e não judeus, ou seja, os gentios, tá? Efésios 2, o versículo 14, fala isso: porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Então, havia um muro que nos separava, né? E aí Cristo derrubou então esse muro. E aí, ao reconciliar ambos os povos, judeus e gentios, Jesus ele aboliu, né, as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre judeus e gentios e formou uma nova humanidade, que nesse caso é a Igreja do Senhor. E aí o templo judaico, a partir de então, ele perde a relevância,
né? E um novo conceito de templo, de santuário, é apresentado a partir de então, e é isso que a gente vai ver, tá? O santuário cristão nesse ponto 2, tá? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, tá? Então, os que seguem a Cristo, né, são como um edifício, tá? E esse edifício, né, neste edifício, Deus habita com o seu Espírito Santo. Amém? E aí, deste modo, então, os crentes, e aí quais forem, judeus ou não judeus, né, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Se no passado era um templo, né, vamos dizer assim, feito por mãos humanas, onde só o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha acesso, agora não, né? Agora os crentes tornaram-se templo, né, onde o Espírito de Deus habita. Podemos verificar isso lá em 1 Coríntios. Fique à vontade para abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16, que diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Então, graças a Deus, porque agora somos templo do Espírito Santo. E aí o terceiro ponto fala da pedra angular, não é? Na arquitetura antiga, não é, dos templos, das civilizações antigas, a construção de um edifício, ela requeria, não é, exigia que houvesse uma pedra angular, que seria aquela pedra principal, né? Essa pedra, ela era traduzida, a pedra angular, como sendo a pedra mais importante daquela construção, porque ela daria orientação e estrutura para toda a construção. E aí ela era posta no canto do prédio para sustentar esse alicerce e firmar e unir toda a estrutura, né? Pesquisas mais recentes acabaram encontrando, né, uma pedra de 12 metros de comprimento. Então veja que a pedra é imensa, né? Todavia, porque ela precisava, né, sustentar toda essa estrutura. Então, por isso que a pedra mais importante é essa pedra angular. E Jesus vai se colocar como essa pedra de esquina, essa pedra angular, ou seja, a pedra mais importante, né? E é exatamente a nossa próxima abordagem. Cristo, a pedra principal. Abra sua Bíblia em Salmos, livro de Salmos, capítulo 118, versículo 22. 118, 22. Vamos ler já, tá? E aí a pedra angular, ela remonta, não é, a profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, que diz assim, Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, né? Ou seja, João fala disso, né? Veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Então essa pedra rejeitada, ela acabou se tornando a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra mais importante, principal, tá? E aí os apóstolos, eles testificaram ser Cristo esta pedra principal. Ou seja, os apóstolos, eles comprovaram, eles viram, não é? Em loco, pelos milagres, pela proximidade com Cristo, eles perceberam e viram que Cristo, ele era essa pedra mais importante. Lá em 1 Pedro, a gente também pode ver isso. Abra a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 7. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Então os apóstolos, eles testificaram ser Cristo essa pedra mais importante. E no Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é exatamente Cristo, né? Ai do homem que constrói a sua vida achando que ela está sólida, mas ele construiu em areia, né? E ali pode vir um vendaval, uma tempestade, um momento difícil, e esta casa ela vai ruir, né?
Quantas casas alguém talvez já percebeu isso quando foi para a praia, uma praia mais distante, e percebeu aquela casa que estava muito próximo da areia, né? E não foi feito com estrutura sólida, e aí vieram os ventos, as chuvas, o próprio mar, e aquela casa ela foi sendo destruída, foi sendo engolida e virou ruína, né? E sumiu. Então, precisamos construir, né, todo o fundamento da nossa fé em Cristo, que é a pedra principal. E que aí podemos sim, né, ser abalados, passar por momentos difíceis, mas não seremos arrancados, porque construímos uma casa, a nossa casa ela não irá ser destruída, né? Ela pode passar por abalos, tá? As construções, existem construções, principalmente naqueles países que sofrem com terremotos, construções que, dependendo da magnitude, elas suportam, né, a estrutura de um terremoto. Então ela foi construída de maneira sólida. Precisamos, enfim, construir, né, a nossa estrutura espiritual em Cristo, para que quando o momento difícil vier, que nós possamos suportar de uma melhor forma. Amém? Bom, o segundo ponto aqui fala o fundamento, apóstolos e profetas, tá? E aí o primeiro ponto fala o conceito de apóstolo. Então, o termo grego para apóstolo é usado para designar enviado ou mensageiro, tá? Enviado ou mensageiro. E aí nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus, né? Então, apóstolo é aquele que foi enviado, né? O mensageiro. E depois haverá outras definições mais precisas, né? Colocando os apóstolos como aqueles que viveram com Cristo, presenciaram a sua ressurreição. Veremos textos mais à frente sobre isso, tá? Então, eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor, tá? É exatamente esse texto, Atos capítulo 1, o versículo 21 e 22, que diz: sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então, esse era um critério, não é? Para ser apóstolo, de ter convivido com Cristo, de ter passado pelos seus momentos, do batismo à ressurreição. E aí a gente pode até questionar, não é? Paulo, que é posterior a isso, como pode ser chamado de apóstolo. Então, Paulo também, ele foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. E aí a gente pode verificar em Romanos capítulo 1, o próprio Cristo chamou Paulo, né? Romanos capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo também, né? Ele foi chamado pelo Senhor. E aí, aos apóstolos, né, foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Ou seja, o apóstolo seria aquela figura, né, que foi designado, enviado pelo Senhor para ensinar, para instruir a igreja. Amém? Para instruir a igreja na palavra verdadeira, na palavra do Senhor. A doutrina dos apóstolos, o que constitui, né, o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si. A gente pode até pensar, né? Porque foi Pedro que andou com Jesus, porque foi Paulo que foi chamado, ou por qualquer outro apóstolo. Na verdade, a doutrina não é pela importância dos apóstolos, mas é exatamente pela importância das Escrituras, ou seja, pela importância da palavra. Então, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Estavam ensinando a palavra do Senhor, ou seja, as Escrituras, tá? E é assim como não se pode mexer na pedra angular, caso contrário, toda a estrutura pode desmoronar, né? Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado.
Jesus ele chegou a dizer, lá em Lucas 21:33, as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, esse alicerce não pode ser mudado, é inviolável. Amém? Vamos seguir aqui, né? E aí o testemunho dos profetas. Tá? A palavra grega, vimos que a palavra grega para apóstolo é enviado, mensageiro. A palavra grega para profeta significa proclamar e ser intérprete da revelação divina. Então, no Antigo Testamento, né, o profeta era aquele que recebia a palavra do Senhor e revelava para o povo, interpretava a revelação divina, né, para o povo. Era o apóstolo que dava essa palavra à comunidade, muitas vezes uma palavra dura, para que a comunidade pudesse obedecer, voltar aos pés do Senhor. Cabia ao profeta, né? Cabia a ele o encargo, muitas vezes difícil, de ter que dar essa palavra, e muitas vezes palavras duras, tá? E aí os profetas, né, os profetas do Novo Testamento, porque os do Antigo Testamento, enfim, nós reconhecemos, né, os muitos que existiram. E aí os profetas do Novo Testamento, né, que falam ou que falaram inspirados pelo Espírito Santo, são esses agora que perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Ou seja, a gente pode dizer, né, os profetas do Novo Testamento são esses que, inspirados pelo Espírito de Deus, né, são eles que construíram e alicerçaram a Igreja de Cristo. E a gente pode ver isso lá em 2 Pedro. 2 Pedro, abra sua Bíblia, no capítulo 1. O versículo 21, que diz: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Amém? Então, os profetas neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, são estes que perfazem, né, que constroem o alicerce da Igreja de Cristo. Amém? Bom, e um último ponto, olha o que a gente analisou até agora, só para a gente confirmar aqui, né? A gente reforçar. Um edifício espiritual, falamos dessa primeira abordagem, e falamos do santuário cristão, que somos nós agora, templo, morada do Espírito Santo. Não mais aquele templo, né, dos judeus construído por mãos humanas. Com Cristo, nós agora somos o templo. No ponto 2 falamos o fundamento, né, apóstolos e profetas. Falamos do conceito de apóstolos, que são aqueles mensageiros, os enviados, né, aqueles que têm o dever, né, de instruir a igreja. Falamos do testemunho dos apóstolos, né, do profeta agora, os profetas como sendo aqueles que proclamam, né, e interpretam a revelação de Deus. E agora vamos falar, nesse último ponto, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Então, a expressão todo o edifício bem ajustado cresce. Onde é que a gente pode ver isso? Efésios, que a gente leu, 2, 21, olha o que é que diz. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Então, essa expressão, todo o edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento que cada crente tem. Tá? Então, assim como todas as partes do edifício, elas precisam estar harmônicas, né? Imagine, você vai construir um edifício. Então, essa parede aqui, ela não pode ser maior do que essa, porque precisa estar alinhado para que, se você quiser passar uma parede aqui, né, haja todo um alinhamento perfeito, né? Então, o crescimento da igreja também depende de tudo estar bem ajustado a Cristo, ou seja, assim como as partes de um edifício. Hoje, a construção civil ela avançou muito, né? Se constrói prédios, às vezes, né, pré-moldados, né, e já vem, só encaixar tudo milimetricamente, né? Então, assim como todas as partes do edifício, elas precisam estar bem encaixadas, harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo estar bem ajustado a Cristo. Então, uma igreja
que só tem confusão, uma igreja que não há desencontro, que não respeita o seu pastor, esta igreja não cresce. E por que ela não cresce? Porque ela não está bem ajustada a Cristo. Graças a Deus que a nossa igreja prospera, cresce, que muitas igrejas prosperam e crescem também hoje, exatamente porque são igrejas que estão alinhadas, que estão bem ajustadas a Cristo. E isso a gente pode ver lá em 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Então, que a gente possa preservar, né, por esse ambiente de harmonia, de paz. Amém? Então, o salvo, né, em Cristo, ele comporta-se como um filho obediente e passa, obviamente, a evidenciar o fruto do Espírito. Então, aquele que serve a Cristo, ele demonstra que serve a Cristo. É tanto que as pessoas percebem. E por que as pessoas percebem? Porque ele passa a evidenciar o fruto do Espírito. Tá? E o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Sigamos aqui, templo santo no Senhor, né? Ou seja, a analogia de Paulo aqui não se refere, templo santo do Senhor, a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. E aí, ao desfrutar da comunhão divina, o crente ele recebe o livre acesso à presença do Pai. A partir do momento que aceitamos a Cristo, aquela barreira, aquele véu, aquela muralha, ela desaba, porque agora nós temos um livre acesso com o Pai. Amém? E aí, morada do Altíssimo, no Antigo Testamento, a expressão morada de Deus, né, fazia alusão ao tabernáculo, né? E depois, obviamente, ao templo israelita. Então, morada de Deus fazia referência ao templo, aquele construído, né, por mãos humanas. Porém, o crente, né, com Cristo, tornou-se templo santo no Senhor. Né? Efésios 2, 21. Efésios 2, 21. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Amém? Deus habita em nós por meio do seu Espírito. O versículo 22. No qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, ele reside individualmente dentro de cada crente, dentro de cada cristão. Então, graças a Deus, porque com Cristo, aquela barreira foi quebrada e nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, a comparação da igreja como edifício em construção, indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, enquanto Cristo não volta, significa dizer que temos que estar aprimorando a nossa fé e, acima de tudo, construindo toda a estrutura da nossa fé na rocha. E essa rocha, ela é Cristo. Porque poderá vir o vendaval, poderá vir as tempestades, poderemos ser abalados, mas não arrancados. A nossa casa, construída na rocha, ela estará firme, porque construímos alicerçada na palavra do Senhor, na figura de Cristo. Amém? Que Deus então nos abençoe. Nós estamos satisfeitos por ter concluído mais um EBD, né, neste domingo, nesta manhã. Que o Senhor continue nos abençoando, dando força, né, para suportar tudo isso, mas acima de tudo, para que possamos estar firmes e continuemos aprendendo a sua palavra. Amém? Que Deus então nos abençoe. Amém. Até domingo que vem, se Deus quiser.